Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, aqui em Água Doce, na República Mexicana. Para isso, quero ler no livro do Gênesis, capítulo 2. Vamos a ver, capítulo 2. Capítulo 2, Versos 7 versículos al 9. 7 ao 9, onde diz: Entonces Jehová Dios formou Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Lemos aqui o relacionado ao princípio do ser humano aqui na Terra, em um corpo humano, e podemos ver que Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, onde disse que houve uma árvore chamada árvore da vida e houve outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Para poder compreender este mistério da árvore da vida, vejam vocês, este é o tema que temos para esta ocasião, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para poder compreender este mistério destas árvores que estavam ali no jardim do Éden, vamos pela Escritura e também vamos pelas mensagens pregadas pelo reverendo William Marion Branham, para que assim possamos compreender este mistério da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparece a árvore da vida 3 vezes no livro do Gênesis e 3 vezes no livro do Apocalipse. E agora, vejam o que diz o reverendo William Marion Branham desta árvore. Diz na página 102 do livro das 7 etapas ou 7 eras da Igreja Gentia, diz: a árvore da vida. Não é essa uma expressão formosa? Se menciona 3 vezes em Gênesis e 3 vezes no Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 Escrituras. Simboliza a mesma coisa e é a mesma coisa. Continua dizendo mais. O que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que é que significa árvore. Em Números, capítulo 24, versículo 6, quando Balaão descrevia Israel, disse que eram como aloes plantado pelo Senhor. Árvores, através da Escritura, se refere a pessoas. Como diz no primeiro Salmo, assim
Assim que a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida que é Jesus. Agora, haviam duas árvores no meio do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem viveria por meio da árvore da vida e não deveria tocar na outra árvore porque morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e, quando o fez, a morte entrou nele por meio do seu pecado e ele foi separado de Deus. Agora, aquela árvore lá no Éden, aquela árvore que era a origem de vida, era Jesus. Em São João, capítulo 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do oferecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comer dele, nunca morreria. Ele proclamou que conhecia Abraão e que antes de que Abraão nascesse, ele era. Ele profetizou que ele mesmo daria água viva e que todo aquele que bebesse desta água nunca jamais teria sede, mas que viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão de vida, o poço de vida, o ser eterno, a árvore da vida. Ele esteve lá no jardim, no meio do jardim do Éden, assim como também estará no meio do paraíso de Deus. E na página 103, vamos ler, por aí pela metade, diz, bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore do conhecimento do bem e do mal também é uma pessoa, ou seja, outra pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim que o ser justo e o maligno estavam ali lado a lado no meio do jardim do Éden. Diz Ezequiel, versículo 28, versículo 13, diz, no Éden, o jardim de Deus estiveste. Falando de quem? De Satanás. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que verdadeiramente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Ela, na realidade, foi seduzida pela serpente, diz Gênesis capítulo 3, versículo 1, mas a serpente era astuta, mais do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa besta era tão semelhante ao ser humano, mas era totalmente animal, até o ponto que podia raciocinar e falar. Ele era uma criatura que parava em pé ereta e estava entre o chimpanzé e o homem, mas mais semelhante ao homem. E era mais semelhante ao ser humano do que sua semente se uniu com a semente da mulher e fez com que ela concebesse. Quando isso aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou todos os ossos no corpo da serpente, de maneira que ela teve que se arrastar como uma víbora. A ciência pode se esforçar até o máximo e nunca encontrará o elo perdido. Deus tomou cuidado disso. O homem é sábio e pode ver alguma relação entre o homem e o animal e procura provar por meio da evolução. Não há tal evolução, mas o homem e o animal sim se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu escondido, mas aqui está revelado. Aconteceu lá no meio do Éden, quando Eva rejeitou a vida para aceitar a morte. Agora, vejam como a árvore da vida era Cristo e a árvore do conhecimento do bem e do mal era o maligno. E vejam
como el árbol de a árvore do ciencia del bien y del conhecimento mal do bem e do mal se manifestou el diablo, o diabo, el maligno o medio maligno, de la por meio da serpiente, serpente e enganou Eva. Agora, o ser humano ainda não podia comer da árvore da vida, porque a árvore da vida tinha que se manifestar em carne humana, e a árvore da vida, que é Cristo, estava ainda em seu corpo teofânico. Portanto, o ser humano ainda não podia comer da árvore da vida e viver eternamente. Agora, quando o homem pecou, foi tirado do jardim do Éden, para que não estendesse sua mão e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente como um pecador, e fosse instrumento do diabo e destruísse assim a obra de Deus. Agora, podemos ver qual é a árvore da vida e qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, continuamos, vamos ver. Vejam, na página 108 do Livro das Eras diz, o nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: começamos com o ato de que há duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente era Satanás. Porque por causa do que veio como fruto daquela árvore. Agora vejam como ali estavam as duas árvores. Estavam eles, elas em espírito, Jesus estava em espírito, o diabo também estava em espírito, mas o diabo tomou um corpo de carne. Não pôde criar um corpo humano e tomou um corpo de carne de um animal que era muito semelhante ao ser humano, a serpente. E entre essa raça da serpente, houve serpentes fêmeas e serpentes macho, e encontramos que o diabo se encarnou numa serpente macho, e aí trouxe o problema à raça humana. Agora, vejam vocês como também Cristo algum dia se encarnaria, se faria carne e se encarnaria, e então o ser humano poderia comer da árvore da vida. E quando veio em sua primeira vinda em carne humana, vejam vocês como ele disse: eu sou o pão de vida que desci do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. E também ele disse: minhas palavras são espírito e são vida, e quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Podemos também ver como ele se identificou como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Cristo. Também ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora vejam como Cristo se identificou como o ser eterno. E agora, Cristo oferece a oportunidade ao ser humano de comer dele. Por isso ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Mas quem comer minha carne e beber meu sangue, vamos ver como nos diz. Isso está por aqui pelo capítulo. Vamos ver que capítulo é. Vamos ver qual capítulo é. Deve estar pelo capítulo 10. Ou 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Vejam como nos diz. Capítulo 6, verso
Capítulo 6, versículo 47 em diante diz, São João, em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Por quê? Porque Cristo é a árvore da vida. E Cristo vindo em carne humana, a árvore da vida vindo em carne humana e morrendo na cruz do Calvário, encontramos que realizou nossa redenção, tomou nossos pecados, morreu por eles, e agora, quando nós cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebemos o Espírito Santo, estamos comendo de Cristo e estamos recebendo vida eterna. E entramos à vida eterna. Assim foi de era em era. Vejam vocês como Cristo deu aos seus filhos de si mesmo e estivemos comendo da árvore da vida de era em era, comendo a palavra em cada era e recebendo assim a Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E agora, para o último dia, os que partiram têm a promessa que, se comer a carne de Cristo e beber o seu sangue e receberam Cristo como seu Salvador, creram em seu sacrifício na cruz do Calvário e lavaram os seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o seu Espírito Santo, para o último dia tem a promessa, e se morreu, que serão ressuscitados em corpos eternos. E os que estamos vivos, quando virmos os mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados. Quem? Os que estaremos comendo a carne de Cristo e bebendo o seu sangue neste último dia. E assim recebemos Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebemos seu Espírito Santo e temos a promessa de uma transformação para este último dia. Agora, se algum dos nossos se for antes, não há nenhum problema. Ele é da nossa era e ele regressará à nossa era. E será uma testemunha da ressurreição. E agora, para o último dia, vejam vocês, Cristo continua sendo a árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7, há uma promessa muito importante aqui, a qual não podemos deixar passar despercebido. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. De era em era, tivemos a árvore da vida que é Cristo no meio da sua igreja. Mas também vimos que esteve a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esteve o anticristo no meio do cristianismo manifestado e aparece, vejam vocês, aparece nos selos 1, 2, 3 e 4, vindo em um cavalo qual em cada um desses selos muda de cor. E os que receberam o anticristo, encontramos que estiveram comendo do que? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas os que receberam a Cristo e estiveram recebendo sua palavra para cada era, estiveram comendo de Cristo a árvore da vida. Agora, assim como Eva foi enganada e pecou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, veja o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo falando sobre o cristianismo. Diz na página 186 do livro das 7 eras, 186 e 187 diz: qualquer que fosse a vida que estava na semente, veio na planta e depois no fruto. Isto é, de acordo a Gênesis capítulo 1, versículo 11, onde Deus disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dá semente, árvore de fruto que dê fruto segundo o seu gênero, que sua semente esteja nele sobre a terra, e foi assim. Qualquer que fosse a vida que estava na semente, veio na planta e depois no fruto. A mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou na igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira noiva, a igreja, a semente de Cristo, chegará à pedra fundamental, ou seja, a pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Eles que estão na noiva serão tão igual a ele que refletirão sua mesma imagem. Essa é a maneira para serem unidos com ele. Eles serão um. Eles serão a mera manifestação da palavra do Deus vivente. Denominações, semente falsa, não podem produzir isso. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. O primeiro filho Adão era a palavra semente falada de Deus. Foi dado uma esposa para se reproduzir. Para isso foi dada a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez que ele morresse. Ao segundo filho, Jesus, que é o segundo Adão, ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus foi dada uma noiva, assim como foi com Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ele também tinha caído. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada à prova para ver se creria na palavra de Deus e
teria vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido todo o prometido por Deus que seria manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria e essa palavra prometida era Ele mesmo, quem seria manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo quem tinha lhe trazido a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu, nesse tempo, tudo o que estava escrito sobre ele, porque ela aceitou sua palavra. Os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo estão sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente fosse mostrado do Pai. João 5,19. Essa harmonia agora existiria entre o noivo e a noiva. Ele ensinará a ela sua palavra de vida. Ela recebe e nunca duvida dela, assim que nada pode danificar, nem a morte. Porque se a semente for semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo desta coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim que como uma semente que é semeada e regada, chega a colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam de outra maneira, mas se não tem um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou sua obra quando esteve aqui no seu ministério terreno, assim que agora atua em e por meio da noiva. Ela sabe isso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer, mas ele, agora através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para este tempo em particular. Agora, vejam como Cristo colocou em sua noiva diferentes ministérios. Colocou 7 ministérios para a sua igreja durante e para 7 etapas ou eras da igreja gentia. E por meio desses ministérios, Cristo operou em sua noiva, em sua igreja. E para a era da pedra angular, coloca o ministério do seu anjo mensageiro, onde manifesta, opera os ministérios de Moisés e Elias. E assim é como a noiva de Jesus Cristo, a igreja noiva de Jesus Cristo, terá o cumprimento de todas essas promessas que correspondem ao último dia. Assim é como Cristo estará manifestado em sua igreja, a árvore da vida. Cristo em sua igreja, levando ao cumprimento tudo o que ele prometeu. E vejam vocês que, por meio dos membros do corpo místico de Cristo, é que ele cumpriu suas promessas para cada era. E para cada era, teve um membro do corpo místico de Cristo como mensageiro
dessa era em cada era da igreja gentia. E para o último dia terá dos membros do corpo místico de Cristo um mensageiro também, no qual Cristo cumprirá suas promessas correspondentes ao último dia. E por isso será por meio do corpo místico de Cristo, porque esse anjo mensageiro de Jesus Cristo será parte do corpo místico de Jesus Cristo. E por meio desse mensageiro, Cristo, a árvore da vida, no último dia estará nos dando do fruto da árvore da vida para comer, da árvore da vida neste último dia. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, aparece Cristo, anjo forte, descendo do céu, a árvore da vida vindo. E agora vem com o livro aberto dos 7 selos. E em Apocalipse capítulo 10, vejam vocês, dá esse livrinho a João Apóstolo, o qual é tipo e figura da igreja de Jesus Cristo no último dia, encabeçada a igreja de Jesus Cristo, em Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro. Portanto, estará na terra no último dia, não João Apóstolo, mas a igreja de Jesus Cristo sob o ministério do anjo de Jesus Cristo. E porquanto a palavra vem sempre ao mensageiro da igreja de Jesus Cristo em cada era, a palavra Cristo virá ao seu anjo mensageiro no último dia. E ele é quem recebe o livro dos 7 selos aberto, e ele é quem o come no último dia e quem profetiza no último dia. E ele é quem compartilha conosco esse alimento espiritual. Ele é o servo fiel e prudente que nos dá esse alimento espiritual que o nosso Senhor Jesus Cristo dá para ele e para todos nós. E assim estamos comendo neste último dia da árvore da vida para, em breve, ser transformados e raptados conforme a promessa de Jesus Cristo. Agora podemos ver que depois de ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter recebido seu Espírito e ter nascido no corpo místico de Cristo, para este último dia, Cristo nos daria esse título de propriedade para que o comamos, e isso o faria dando ao seu anjo mensageiro, e ele tomando e comendo, e nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, que é o conteúdo desse título de propriedade. E assim é como nós, nesse último dia, recebemos a Cristo, a árvore da vida, e comemos dele. Recordem que ele é a árvore da vida. Cristo em sua primeira vinda e Cristo em sua segunda vinda, que é a árvore da vida. E ele esteve no jardim do Éden, em seu corpo teofânico, mas em sua primeira vinda esteve em carne humana. E em sua segunda vinda estaria em carne humana em seu anjo mensageiro, manifestado para nos dar esse título de propriedade, sendo falado, sendo pregado e recebido por cada um de nós, e assim comemos Cristo, a árvore da vida e seu fruto, neste último dia. Assim que estamos comendo da árvore da vida para sermos restaurados à vida eterna, para ter um corpo restaurado à vida eterna, um corpo eterno, e para assim viver por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vejam como vem Cristo no último dia, vem, conforme Apocalipse capítulo 10, como anjo forte, e vem em Apocalipse 19 como cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, o qual tem um nome escrito que ninguém conhecia. Vamos ver. Vejam, as pessoas se perguntam,
Bom, e que nome teria essa árvore da vida? Porque todo mundo gostaria de buscar saber se é árvore de maçã, ou é árvore de pêssego, ou damasco, para comer dele e viver eternamente. Sabe qual é o nome dessa árvore? Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam vocês, é o nome dessa árvore, o qual se fez carne, e aí estava 2000 anos atrás a árvore da vida, o qual esteve no jardim do Éden. Por isso ele dizia, antes que Abraão nascesse, eu sou. Estivera no jardim do Éden, em seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês, para a sua segunda vinda, para a vinda da árvore da vida, em carne humana no último dia, vejam vocês como também a árvore do conhecimento do bem e do mal esteve manifestado. Vejam, a árvore da vida vem em Apocalipse 19 num cavalo branco, como a neve. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso está no livro dos selos em espanhol, na página 256. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Essa é a vinda da árvore da vida no último dia para nos dar o título de propriedade para a nossa restauração à vida eterna. E para nós comermos a árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida, comer esse título de propriedade. E agora, o anticristo, por outro lado, o encontramos através das diferentes etapas, suas diferentes etapas, o encontramos primeiro manifestado em um cavalo. Vejam vocês, no capítulo 6 do Apocalipse diz, quando estes selos foram abertos, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Esse é o anticristo, esse é o diabo manifestado. No anticristo é aí onde essa doutrina aparece e depois se encarnará em um homem mais adiante. Depois, no capítulo 6, versículo 3 em diante, encontramos o anticristo de novo, mudando seu cavalo, mudando de cor. Aqui o encontramos sobre um cavalo branco. Depois, no capítulo 6, versículo 3 em diante, diz, quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aí temos de novo o anticristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo manifestado em suas diferentes etapas. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, não danifiques os meus escolhidos, os quais têm o azeite, ou seja, teu Espírito Santo, e têm o vinho, têm o estímulo da revelação divina, correspondente à sua era. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia, vem.
Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno seguia. Aqui vejam vocês, na quarta manifestação da árvore do conhecimento do bem e do mal, do diabo, encontramos que tem por nome morte. E o inferno o seguia. O inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Agora vimos essas quatro manifestações da árvore do conhecimento do bem e do mal através da história do cristianismo. E vejam vocês como a igreja, que nasceu no dia de Pentecoste, foi contaminada ali, mas sempre houve um pequeno grupo de escolhidos que permaneceu fiel a Jesus Cristo. E agora, para o último dia, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que o de um grupo pequeno, Deus lhe apresenta uma noiva a Cristo, e por meio dessa noiva, a qual não cairá, todas as coisas prometidas para o último dia serão cumpridas. E Cristo operará no meio dessa noiva escolhida. E essa noiva estará comendo da árvore da vida. Estará comendo a palavra de vida eterna de Cristo. Estará recebendo a palavra de Cristo neste tempo final. E por meio dela, Cristo estará manifestado. E vejam o que estará acontecendo no meio dessa noiva, dessa igreja. Na página 268 do livro dos selos em espanhol diz: tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia, o mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo esforço e está em angústias, como disse Isaías. Mas por quê? É que está tratando de dar à luz um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. E está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo que não pecará, nem o corromperá. Correto. Tudo está em angústias. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. Ó irmão, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, como as que estamos escutando que há nesses dias numa ilha por aqui perto. E nisso a terra se renovará, a lava vulcânica brotará do centro da terra, e então regará, se distribuirá por todos os lados, enquanto a terra gira. E asseguro isto, um amanhecer destes, quando Jesus e sua noiva venham de novo à terra, encontrarão um paraíso de Deus tão perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com seus amigos e seus seres queridos. Se ouvirão por todos os lados os doces cânticos das hostes celestiais. Então, ele dirá: ó bem, bom servo e fiel, entrai, pois, no regozijo do teu Senhor, que foi preparado para ti desde lá antes de que Eva, pelo pecado, colocasse a perder este assunto. Amém. Sim, Senhor. O sexto selo
vai fazer algo. Certamente, o mundo inteiro está em angústias e dor, ansioso de ver a era do milênio. Bom, vimos todas estas coisas que foram faladas e agora vejam vocês como é que estaria a árvore da vida no meio da igreja de Jesus Cristo neste último dia, nos dando seu fruto, sua palavra correspondente a este último dia. E nós comendo da árvore da vida de Cristo, porque para a árvore da vida nos dar do seu fruto tem que estar manifestado como? Em carne humana. E agora vimos onde nos encontramos neste último dia comendo da árvore da vida. Vimos este mistério da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E até aqui nada mais é suficiente chegar, porque nos tomaria bastante tempo se começarmos a falar como será no milênio e como será depois da eternidade. Qualquer pessoa pensará que, quando se fala da árvore da vida, lá, no milênio, na eternidade, ou em Gênesis, está se falando de uma árvore literal. Mas a árvore da vida representa Jesus Cristo. A árvore da vida é Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo em sua primeira vinda e Jesus Cristo na sua segunda vinda é a árvore da vida. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa tarde, dando testemunho da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos onde estamos nesse último dia. E estamos comendo da árvore da vida, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vem à sua igreja para que nós possamos comer dele. E assim ser restaurados à vida eterna. Que as bênçãos de Jesus Cristo, a árvore da vida, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos dê todos os dias da nossa vida a comer dele até que todos sejamos transformados e regressemos à vida eterna com Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Muito obrigado por vossa amável atenção e em frente comendo do quê? Da árvore da vida. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês já viram que é comer dogmas, credos e tradições humanas. Esse é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vejam vocês como, neste último dia, temos o privilégio de estar comendo da árvore da vida, que é Cristo, manifestado neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Porque estamos comendo da sua palavra, que é o fruto de Cristo, a árvore da vida. E onde estão os que estariam comendo da árvore da vida no último dia? Aqui estamos. Aqui estamos em Água Doce, na República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, comendo da árvore da vida, Jesus Cristo, a árvore da vida, Jesus Cristo, manifestado neste último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, a árvore da vida, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Que Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado.